o próprio Deus é quem diz que Abraão recebeu a justiça, ele foi justificado, perdoado dos seus pecados, aceito por Deus, pela fé que ele teve na palavra de Deus e nas promessas de Deus, e não por alguma coisa que ele tivesse feito ou meritória. Então, é isso que ele está fazendo aqui no verso 3. E depois de ter mostrado isso, Paulo agora, ele faz um contraste, versos 4 e 5, entre aquilo que os judeus estavam dizendo a respeito de Abraão e aquilo que ele, Paulo, estava ensinando. O que ele faz é um contraste entre dois sistemas de salvação. E eu queria que você prestasse atenção aqui, porque esse resumo é claríssimo e nos ajuda a entender que só tem dois tipos de religião no mundo. Dois tipos. A primeira era aquela religião que os judeus estavam insistindo, que o homem é justificado diante de Deus por aquilo que ele faz. Deus me aceita com base no que eu mereço. Se eu merecer, então eu sou aceito por Deus, Deus me abençoa, Deus me perdoa e Deus me recebe. Se eu não merecer, então eu estou condenado, vou para o inferno, Deus me castiga aqui e tudo mais. É a religião do mérito, que era a religião do judaísmo na época de Paulo. E era o que eles diziam que tinha acontecido com Abraão. Abraão era o pai da nação judaica porque ele mereceu pela sua obediência. Tá, diz o apóstolo Paulo. Vamos fazer uma comparação. No verso 4, Paulo diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Vocês sabem o que é que Paulo está dizendo aqui, não é? O que trabalha é aquela pessoa que tenta agradar a Deus com o esforço das suas mãos. Ele trabalha para merecer a salvação. Ele dá esmola aos pobres, ele tenta ser uma pessoa moral, ele cumpre ritos religiosos, ele paga promessa, ele dá financeiramente, ele contribui para uma causa social, ele faz tudo o que ele pode, ele trabalha como um trabalho qualquer, ele está trabalhando para conseguir obter de Deus alguma coisa. Então, na religião das obras, você é como um trabalhador. E nesse caso, se você trabalhou o suficiente, o que Deus lhe der não é favor, é salário. Não é isso? Quando você trabalha durante a semana no seu emprego, chega no fim do mês, você recebe o contra-cheque, você recebe o olerite, dizendo quanto você ganhou, você vai lá no seu empregador para dizer, muito obrigado, o senhor me fez um grande favor. Não, o seu salário é dívida. O seu empregador lhe deve aquilo, porque você trabalhou durante a semana, não é isso? Então, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Na religião das obras, Deus fica devendo. Deus é obrigado a pagar. Se você faz isso, cumpre aquilo outro, faz promessa, dá dinheiro, obedece regras religiosas, é uma pessoa moral, faz o bem, então no final Deus fica obrigado a lhe salvar. Deus contraiu uma dívida com você. E essa situação é impensável. Que Deus fica devedor do homem. Que Deus fica devedor dessas pessoas, que Deus tem a obrigação de dar alguma coisa aos homens, isso não bate com aquilo que a gente conhece de Deus na Bíblia. Então, a religião das obras, baseada no mérito, ela acaba tornando Deus em nosso devedor. Deus tem a obrigação de fazer isso para nós. E era isso que os judeus estavam fazendo. E era isso que eles diziam que tinha acontecido com Abraão. E a gente vê uma versão disso, às vezes, no meio evangélico, não é? Houve aí alguns ditos pastores falando assim, que se você der, se você contribuir, se você investir, se você fizer isso, Deus é obrigado a lhe dar de volta. Né? Deus é obrigado a lhe dar de volta aquilo que lhe é direito. Eu sempre digo assim, nunca diga para Deus, Deus, dá o que é meu. Porque se Deus for dar o que é teu, é inferno. É isso que você merece. Não peça a Deus para Ele dar o que é teu. Não diga assim, Deus, eu quero só que o Senhor me retribua. Né? Devolve aquilo que é meu. Não peça isso. Porque se Deus for ouvir tua oração, é inferno. É inferno.
Deus não deve nada a ninguém, a homem nenhum. Ele não tem obrigação nenhuma de fazer o bem a você, de salvar você, de perdoar você, de guiar você, de lhe dar alguma alegria, nada. Ele não tem obrigação nenhuma desde o dia em que nós, como uma raça, viramos as costas para Ele, quebramos a sua lei, ofendemos a sua santidade, nos tornamos pecadores debaixo da sua ira, debaixo da sua justiça. Só merecemos o desprazer e a ira de Deus, só. Até aquela sombra gostosa de uma árvore no dia quente de Goiânia é graça.